pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Espero que não esteja muito barulho de fundo aí, muito ruído hoje. Ó, Felipe falando que eu tô magrinho, não tô magrinho e forte, ó. Eu tô McDonald's. Legal, bom que vocês estão ouvindo bem. Talvez tenha algum ruído de fundo, e isso é por conta das impressoras aqui, né? Aqui em volta tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 impressoras trabalhando ao mesmo tempo. Então vai ficar um ruidinho de fundo aí. Se atrapalhar, acontecer alguma coisa, vocês me avisam. Se não ficar claro, se a gente não entender alguma coisa, a gente vai se conversando, que daqui eu consigo ainda ler os comentários e vou conversando com vocês também, tá bom? A gente já vai começar. Vou só tomar um golinho d'água aqui, enquanto o pessoal está terminando de chegar, e a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Poxa, tá aqui da lista que eu estou vendo que está online. Só vejo o Felipe, que eu sei que é de Brasília, o Leandro Molinari, aqui de São Paulo. Da onde vocês estão, pessoal? Deixa eu ver aqui quem mais tem aqui na lista. Olha lá o Vitinho ali, do Rio de Janeiro. Legal. Bom, pessoal, bem-vindos então ao programa de hoje. Hoje, no Tempo de Impressão, a gente vai falar sobre pesquisas de materiais, e aplicações desses materiais para impressão 3D. A gente tem uma variedade muito grande de resinas, né? Essas resinas variam em composição, variam em cores, variam em aplicações, qualidade e muito mais coisa. Mas a impressão em si, ela não depende só da resina. Ela depende muito mais do que só a qualidade da resina ou só o tipo de impressão que você vai fazer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como a gente testa, desenvolve materiais novos, aplicações, e documenta isso para uso interno e também para disponibilizar para os outros clientes que a gente tem. Então eu tenho aqui separado várias amostras de várias resinas diferentes. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre resinas é como elas funcionam. Hoje a gente vai falar praticamente só de resinas, eu não vou falar de filamentos, não vou falar de nada disso, vou falar mais de materiais para odontologia. Bom, então a primeira coisa importante para a gente saber da resina é que hoje no mercado existem dois parâmetros diferentes. São dois padrões que estão brigando aí para conquistar o pé. E isso depende do comprimento de onda que a resina polimeriza. Com a luz UV, seja de um laser ou de um projetor ou de uma lâmpada, essa resina ela é polimerizada e depende do comprimento de onda. Hoje existem dois padrões no mercado. Existe o padrão de 385 nanômetros de comprimento de onda e existe o padrão de 405 nanômetros. Ambos funcionam muito bem, ambos têm aplicações aí bastante amplas na odontologia. Existem grandes marcas que trabalham tanto com um quanto com o outro, e a gente brinca que a briga dos padrões de resina é mais ou menos que nem era nos anos 80. Quem é mais velho aí vai saber do antigo VHS e do Betamax. Era uma briga porque você, quando ia comprar um videocassete, você não sabia se você comprava um que era VHS ou então você comprava um que era Betamax. Aí tinha alguns filmes que só saíam em VHS, outros que só saíam em Betamax. Olha a carinha aí chegando. E então ficava essa guerra de padrões. Os dois funcionavam muito bem, eventualmente só um padrão se sobressaiu e continuou com a vida longa aí. E com as resinas líquidas a gente está nessa briga hoje. A gente tem dois padrões distintos de resinas que têm aplicações boas, que têm qualidades boas, mas que estão brigando para ver qual que vai ser o predominante. E hoje no mercado, o 405 nanômetros é o standard, que mais tem se adequado às impressoras modernas. Existem alguns fabricantes que fabricam versões das máquinas para os dois tipos de resinas. Acho que de cabeça a SIGA
trabalha com dois padrões, são projetores diferentes para as duas máquinas que trabalham com a frequência de 305, de 405 e de 385 nanômetros, a variar aí da escolha do cliente. A Rapid Shape acho que é a única das grandes marcas que eu consigo me lembrar que só trabalha com 385, e isso às vezes é prejudicial para o pessoal que escolhe trabalhar com esse padrão, porque aqui no Brasil chega muito pouco dessas resinas. Hoje tem só resina importada 385 nanômetros, é difícil de achar, e você fica preso só àquilo que o fabricante te ordena para usar. Enquanto em 405 você é um pouco mais livre, né? Você pode usar, em teoria, se a sua máquina trabalha com 405 nanômetros, você pode usar qualquer tipo de resina que exista no mercado para ela, desde que você consiga os padrões certos. E é essa a segunda parte da nossa conversa. Como a gente faz para trabalhar com uma resina que é extra-oficial ou que não é oficial da máquina, ou que tem um sistema aberto que permita fazer isso. E a gente tem vários exemplos aqui, né? A Monray aqui atrás, ela trabalha com as resinas oficialmente, as originais da Sprint Ray, e trabalham também com as originais da Nextdent. Então são dois tipos de resinas que estão pré-cadastrados no sistema, e você pode usar eles livremente. E fornece a opção também de você usar outros tipos de resina. E aí a gente entra no ajuste desses parâmetros que são pré-determinados para você conseguir usar essas resinas com sucesso. E esse é um trabalho que precisa ser feito com certo cuidado, né? Porque se a gente usa um parâmetro que expõe luz demais para uma resina que é muito sensível, a resina vai ficar inchada, vai ficar grosseira, não vai adaptar bem e vai passar tempo demais, né, com a luz acesa para polimerizar, e isso vai, além de diminuir a velocidade de impressão, pode danificar o tanque de resina, a peça vai sair ruim, etc. Então isso acaba afetando em diversas formas negativas na impressão. E o inverso também é verdade, né? Se a gente usa uma resina lenta, com um preset rápido, que expõe pouco tempo de luz, pouco tempo de energia, a peça pode correr o risco de falhar nos suportes, né, que são áreas críticas. Então, onde eu tenho coisas mais delicadas, a peça não vai ser totalmente polimerizada, e isso vai causar uma falha naquela região, que consequentemente vai causar uma falha durante a peça inteira. Em sistemas totalmente abertos, você é livre para imputar todos os parâmetros que você quiser. O pessoal que compra as impressoras mais baratas, né, essas de LCD de entrada, eles trabalham basicamente só com dois parâmetros, que é o tempo de exposição nas primeiras camadas e o tempo de exposição normal. E isso é uma abordagem relativamente válida. Isso funciona para solidificar a resina. Não funciona se você está procurando um resultado profissional, ou funciona, mas com um trabalho bastante dedicado. Quando a gente tinha umas máquinas aqui totalmente abertas, a gente sofria, na verdade, sofria muito para ficar calibrando as máquinas, porque isso demorava um tempo considerável para você conseguir encontrar os parâmetros certos para aquela resina que funcionam todas as vezes. Então, enquanto numa máquina simples a gente só usa tempo de exposição da base e tempo de exposição normal, num sistema que é aberto de verdade e que é mais complexo, onde você tem a necessidade de calibrar de verdade a resina, você vai usar exposição crítica, fator de compressão, fator de encolhimento, sensitividade UV, tempo de descanso, velocidade de arranque. Então você tem vários parâmetros que fazem esse trabalho ficar um pouco mais difícil, mais complexo de ser executado. E como isso depende não só da resina, depende também da fonte de luz, do quanto de energia que aquela fonte de luz consegue proporcionar, acaba sendo um trabalho bem particular para cada máquina que você tem que trabalhar. Por isso que a gente vê muito nos grupos aí de WhatsApp, de impressora 3D, o pessoal falando, eu queria imprimir com a resina tal na impressora, sei lá, qualquer uma aqui de LCD. E aí alguém fala, eu uso 10 segundos de exposição, o outro usa 9, o outro usa 12, o outro usa 8. E aí você entra num problema que a fonte de luz não é estável o suficiente. As máquinas são diferentes entre si, e como o emissor de luz ele é bem simples, ele não consegue ser repetível para todas, e aí acaba tendo que ser um trabalho bem particular de cada um para conseguir chegar num resultado ótimo.
Bom, qual que é o próximo ponto? O Vitor fez uma pergunta aqui, né? A Anycubic Photon é uma boa aquisição para impressão de planejamentos odontológicos? Eu acho que... Bom, eu acabei de responder essa pergunta, né? Que é uma coisa inconstante, né? Não existe mistério na vida. Existe uma razão para que uma impressora profissional custe 3, 4 mil dólares e uma Anycubic custe 500 dólares. Né? Existe uma razão clara para isso. Fonte de luz, repetibilidade dessa emissão de luz, estabilidade de projeção, né, na superfície de impressão, e tudo isso acaba impactando negativamente no seu trabalho. Então eu costumo fazer uma brincadeira de que se você tem tempo para ser, além de protético, além de ser dentista, você também ser técnico de impressora 3D, joia, vai lá, compra uma, economiza um dinheiro, mas você vai gastar um tempo para você conseguir fazer funcionar isso relativamente bem, com uma repetibilidade mínima aí. Né? Se você não tem tempo para isso, se você quer fazer outra coisa da sua vida, compre uma impressora profissional, que vai custar mais caro, só que vai te dar repetibilidade no trabalho. Bom, então continuando falando sobre as resinas, né? Algumas poucas máquinas mais caras que tem um projetor ou um laser com uma fonte de luz bem estável, repetível e bem apertadinho mesmo, eles disponibilizam que você configure um padrão, um fator que chama exposição crítica. E isso é a quantidade de luz emitida por área para que você tenha aquela resina funcionando da forma perfeita. A B9 é uma impressora que trabalha assim. Você pode configurar que para determinada resina, em tal espessura de camada, você tem uma exposição crítica de tantos milijoules por centímetro quadrado. E aí isso vai dar para você um resultado ótimo. Como são poucas impressoras que estão totalmente abertas e permitem que você impute esse resultado, acaba sendo um trabalho também difícil de ser feito naturalmente. Bom, então falamos sobre exposição de resina, né? O que acontece quando a gente expõe muito ou a gente expõe pouca luz. E agora a gente fala sobre o dimensional. O dimensional é a parte super importante do que a gente precisa. Ninguém quer imprimir modelos maiores ou menores do que realmente são. E a dimensão é uma das coisas importantes. Né? Você pode ter um modelo com a dimensão bacana, só que com a exposição de luz acima do ideal e a peça sair mais gordinha, mais inchada do que ela deveria sair, e você tem um problema também de adaptação, principalmente quando você trabalha com modelos troquelizados. Vamos pegar aqui, eu costumo imprimir alguns testes quando eu faço testes de resinas novas aqui. Então eu faço um teste além do padrão normal da máquina, eu faço um outro teste. Esse daqui é o teste padrão normal da máquina. Então a Moonray, ela imprime um par desse coisinho aqui, e o que a gente faz é encaixar, imprimir, lavar e curar, e a gente encaixa aqui a pecinha dentro da outra, e isso vai dizer pra gente alguma informação útil. Neste caso aqui, a Moonray faz a impressão desse objeto, e quando a gente limpa e encaixa, a gente vê que ela está indo só até o 1 aqui na janelinha. O software pergunta isso para ela, e quando a gente retorna essa informação, se a gente coloca 1 ou 2, quer dizer que a peça está muito grossa, ela está grosseira, está expondo muita luz e ela está ficando inchada. Então no 1 ele vai diminuir o tempo de exposição em 10%, no 2 ele vai diminuir em 5%. A mesma coisa acontece se isso for para o 4 ou para o 5, que quer dizer que a peça está muito pequena, ela está fora do ideal e ela está entrando demais. A tolerância dela está muito solta e ela precisa aumentar o tempo de exposição de luz. E inclusive isso é um aspecto muito visual que a gente consegue enxergar. Deixa eu pegar uma peça aqui. Aqui tem uma. Quando a resina está expondo luz demais, isso aqui é o que acontece. Ó. Vocês conseguem ver daí que isso aqui eu não preciso nem encaixar o parzinho para saber que os números estão totalmente inchados. A linha do meio eu não consigo ver. Né? Se eu pegar uma outra peça que está melhor, olha a diferença que dá a exposição de luz na nitidez dos objetos.
Então é bem claro, com essas duas peças, como que o tempo de exposição afeta o resultado final da impressão que a gente tem. Então, uma vez que a gente ajusta uma resina nova com esse preset, aí a gente tem o próximo passo, que é a estabilidade dimensional. Então aí a gente imprime uma outra calibragem, que é essa daqui, e essa pecinha tem uma dimensão fixa daqui e daqui. Isso a gente mede com paquímetro digital e devolve essa informação para o software. Então, a partir do momento que a gente identifica uma resina nova, ela se parece com outra que a gente já tem no preset definido, a gente consegue fazer ajustes nesse preset para ter a resina funcionando no estado ótimo. Então é o caso da resina da Hiller, a Cosmos Denture, essa daqui. Então essa daqui é uma resina nova que a gente tem, vai começar a vender aí na loja já. E é uma resina que originalmente ela não está cadastrada na Moonray, mas a gente conseguiu fazer a calibragem e fazer todo o ajuste em cima dela. Então aqui dá para ver as duas peças impressas. Essa daqui foi impressa na resina da Cruiser, de Denture Base, e essa daqui foi impressa na resina da Hiller, da Denture Base nova também. Então, duas resinas que estão fora do padrão normal da impressora e que agora elas estão configuradas, a gente consegue usar, documenta esse processo e aí a gente consegue imprimir as peças. Um outro teste que eu faço são esses quadradinhos aqui. Vou pegar eles aqui para mostrar para vocês alguns. Então aqui eu tenho uns quadradinhos que eu imprimo também de vez em quando. Então esses quadradinhos, eles, além deles terem as dimensões fixas aqui, eles têm, não vai dar para ver aí, mas eles têm detalhes bem mais finos do que só essa letra. Deixa eu chegar, não dá para ver que vai embaçar a câmera. Ele tem algumas linhas bem finas que me deixam ver também se a exposição está boa ou se a exposição está ruim. Como eles são numerados, eu consigo identificar no meu processo qual que é a posição deles em relação à mesa de impressão, e aí eu tenho uma ideia de dos corpos de prova diferentes para eu conseguir avaliar isso. Todas essas resinas que eu peguei aqui, que eu mostrei para vocês, são resinas não originais que a gente fez funcionar na máquina. Então a gente tem uma resina cinza de modelos que a gente está testando, que não é a original. A gente tem uma resina branca de modelos de baixo custo. A gente tem a resina de Denture Base, que vocês estão vendo aqui, já viram a peça impressa. E tem a resina dos dentes, na cor B2. Que cor que é? É B1. Na B1, que também foi impressa pelo mesmo processo. Então esse cubinho para mim é um dos guias de quando a gente está fazendo uma impressão primeiro. Bom, então com essas informações, com esses parâmetros, a gente consegue fazer adaptações nos presets originais para fazer as resinas externas funcionarem na Moonray também. Esses presets a gente faz todo esse trabalho, a gente documenta isso, a gente tem um documento que é um protocolo de uso de resinas externas, para que todo mundo que seja um cliente Moonray possa usar qualquer resina que a gente já testou aqui. Apesar da gente vender as nossas resinas, a gente ter as nossas resinas, a gente sabe que todo mundo quer testar, todo mundo quer fazer impressão com outras resinas. Vamos ver aqui a pergunta. Aqui, o Vitor perguntou aqui se os bloquinhos são suficientes para o teste de impressão das resinas. Não são. Esses bloquinhos não são. Isso daqui é só um exemplo final de teste que eu faço para imprimir e verificar toda a impressão naquela plataforma. O processo normal, ele envolve a impressão do parzinho desse daqui e dessa daqui para medir tolerância e medir a acurácia dos modelos, para daí sim eu ter isso estabilizado. Uma coisa importante que a gente faz também é estudar processos de limpeza e processos de pós-cura. Isso é a parte fundamental de ter impressão com uma boa qualidade. E eu sou um cara muito chato com isso, porque todo mundo fala, mas eu quero comprar o fotopolimerizador de manicure. Funciona assim. Eu vou comprar álcool de posto porque o álcool isopropílico é muito caro. Funciona assim. E às vezes eu entro até em discussão com isso com gente nos grupos por aí. Porque eu acho que se você vai trabalhar dentro de um processo que você quer que seja repetível, que você quer que seja estável, você não pode inserir um monte de variável que você não tem controle.
Então, se você começa a usar um álcool de posto, você não sabe o quanto que estão misturando de água, que tem gasolina nisso. Se você está usando um fotopolimerizador de manicure, que não tem a estabilidade de emissão de luz, que a luz às vezes não é 405, é uma faixa de espectro muito mais alta, e você começa a ter resultados variáveis, é lógico que você não vai conseguir ter um bom trabalho. Você vai ter problemas de adaptação, problemas de impressão, problemas de cor de resina. Isso é extremamente visível quando a gente trabalha com resinas de provisórios nas cores certas. Você tem muito problema de coloração nas peças. E você também consegue ter problemas de resistência mecânica. Então, quando a gente tem coisas que são fora do padrão, ou a gente faz a pesquisa direito e se responsabiliza por isso, ou você vai ter problemas. E aqui eu tenho alguns exemplos disso. Deixa eu ver onde é que estava. Aqui. Então, aqui a gente tem uma resina de placas. Tá? Essa daqui está boa, está pós-processada, está bonita, você está vendo que ela está transparente. E a gente tem aqui o mesmo material que ficou curado mais tempo do que ele devia. Então, quando você coloca uma do lado da outra, dá para ver a diferença de coloração. Ver que essa daqui está muito mais escura. E isso acontece muito com resina clear. Resina clear, se você já fez o pós-processamento, já fez a limpeza, secou e vai para o fotopolimerizador e fica mais tempo do que devia, ou fica com uma temperatura errada, que também é um fator crítico, você tem peças ruins. Então aqui dá para ver um exemplo de resina clear que ficou ruim. Né? Isso daqui era clear, ficou tempo demais do fotopolimerizador e ela ficou toda amarelada. O Cláudio está perguntando aí se as resinas já foram testadas para impressão de removíveis. Até hoje não. Isso não é porque a impressora não imprime, é porque não existe ainda resina para removível. O que existe é resina calcinável para você fazer. A impressão do removível em si ainda não existe, ainda não tem como fazer. Ainda. Né? A gente costuma fazer teste com materiais novos e tudo mais, até tem alguns novos aqui para a gente ver. E como a característica do material fica diferente com o pós-processamento. Então aqui tem umas pecinhas diferentes. Deixa eu pegar essa daqui. Essa daqui é uma resina bem especial, que é a resina de colagem direta de bracket. E é uma resina super flexível. Tá vendo que ela se comporta bem próximo de um silicone. Só que ela só fica com essa característica e sem o gosto de monômero quando ela é limpa, quando ela é seca e quando ela é curada numa temperatura ideal e numa estabilidade de Deus ideal. A mesma coisa acontece para essa resina nova que a gente está testando, que também é uma resina da Iller, feita para alinhadores. Então a gente consegue ver, essa daqui foi curada demais, essa daqui foi no ponto exato. Então imagina quantas peças a gente imprimiu para ter certeza de que essa daqui era o ponto exato. E olha a diferença de elasticidade que essa resina aqui tem, né? Você vê que ela dobra, mas ela estica. E quando a gente pega essa resina aqui, que eu até já quebrei esse outro lado, ela é muito mais dura do que a outra resina e ela não volta tão rápido quanto volta a outra. E ela fica também mais frágil. Como ela pegou mais UV, olha como ela fratura bem mais fácil do que a outra. Então isso é um sinal de que a peça foi pós-curada demais. E isso pode ser por causa de temperatura e pode ser também por causa do tempo exposto na luz. Essa daqui não, essa daqui ela está perfeita, então ela é bem mais maleável e ela não quebra quando a gente torce ela tão facilmente. Aqui tem um outro exemplo legal de peça impressa em teste. Essa daqui, quem estava assistindo o programa passado já deve ter visto, que é uma malha bem simples impressa em resina com carga de cerâmica. Então é uma resina especial, nova, que a gente está testando. E a gente documenta como a gente faz a limpeza e também quanto tempo de fotopolimerizador ela precisa. Só que essa daqui é pior, porque não só ela vai ser impressa, ela tem aqui uma coroinha dela impressa também. Não só ela é impressa, como ela precisa ser sinterizada também.
E aí a gente entra em outro problema, em outra discussão, porque se a gente faz todo o processo de impressão, calibra, ajusta, faz o processo, lava a resina, pós-cura, aí leva para sinterização. Aí na sinterização a resina quebra, a resina estoura, a resina lasca, diminui demais. Então a gente tem que voltar lá atrás para ver se a limpeza, como é que foi feita, o tempo de polimerização no fotopolimerizador, como que foi feito, para a gente testar um lote novo, para daí mandar sinterizar de novo, para daí a gente ter um resultado definitivo. Então os testes de materiais são chatos, né? Eles não são, a rigor, eles não são tão simples de serem feitos. Aqui tem outros materiais que a gente pode ver como a pós-cura ideal influencia na característica. Esse material aqui é um que simula plástico ABS. E olha como ele é flexível, mas ele mantém a forma. Acho que dá para ver daí, ó, como ele dobra, mas ele volta. Já outro material, que nem esse daqui, é um material super rígido, ele é quase indeformável, o módulo de elasticidade dele é baixíssimo, só que ele tem uma dureza muito alta. Então, até quando a gente encaixa ele, tá vendo que ele está solto? Quando a gente encaixa ele, se a gente prestar atenção, a gente escuta até o clique fazendo, ó. Escutaram? Ó, é até ruim de soltar igual o Lego. Ó, vamos ver se mais perto do microfone vocês escutam, ó. Agora deve ter escutado, né? Então esse é um material super rígido. Quando ele sai da impressora, quando ele é lavado, ele ainda está meio molenga, né? Esse daqui é um com carga de vidro, então é um material muito duro, só que para ele ser pós-processado de forma boa, ele precisa de temperatura elevada. Ele fica 80 graus com 20 minutos de fotopolimerizador de 75 watts, então é bastante coisa, né? Não dá para fazer de forma simples num forninho de unha. Esse daí, por exemplo, nunca ia polimerizar direito num forninho de unha. A mesma coisa desse outro que simula ABS, né? Ele é semiflexível, assim, ele tem elasticidade, porque ele foi lavado no álcool no tempo certo e foi curado no tempo certo. Se eu lavo essa resina mais tempo do que deveria no álcool, ela vai ficar molenga, não vai ter esse comportamento de vai e volta, e aí com certeza ela não vai se performar de acordo com o que deveria. Vamos ver se eu tenho mais alguma peça legal aqui. Veio uma pergunta aqui, deixa eu ver. Estão perguntando sobre o alinhador, né? Essa resina de alinhador aqui. Ela ainda não está à venda. A gente está em teste ainda, está em validação. A gente vai entrar em duas avaliações clínicas para isso, uma sobre a citotoxicidade do material e a outra sobre a performance clínica. Na parte de performance clínica, eu mesmo vou ser o cobaia, então quem está me assessorando nisso é o Dr. Walter e a Ed e a Kika, lá da Kika Ortodontia. A gente vai fazer o planejamento, vai fazer a impressão dos alinhadores para acompanhar esse estudo de caso. E a Nathalie, que está aí, oi Nathalie, tudo bem? Ela nem sabe, porque eu nem falei para ela, mas eu preciso ir lá na clínica dela de radiologia para fazer a documentação ortodôntica para a gente fazer esse caso aí. Então ela nem está sabendo, mas ela já vai entrar. Ó, a Fabiana também entrou, a Fabi não viu ainda, a Fabi é ortodontista, ela não viu a resina de alinhador ainda. Esse daqui é meu, né? Eu que fiz de um processo bem simples, porque hoje não existe ainda software comercial para exportar o alinhador, mas ela pode parecer meio opaca, mas quando ela molha e coloca na boca, ela fica bem translúcida. É que está com suporte, mas ela encaixa direitinho quando a gente coloca. E já não está mais com gosto de monômero, porque foi pós-processada de forma correta. Deixa eu ver o que eu tenho mais de material aqui para a gente testar, para a gente falar sobre. Aqui tem alguns. Aqui tem uma resina que era para ser A3.5, mas está vendo como ela está amarelada?
ela está amarelada e esverdeada ainda porque ela não foi curada de forma correta. Ela foi curada com menos tempo do que deveria. Na verdade não. Na verdade essa daqui ela ficou muito tempo no fotopolimerizador, só que de manicure, desses bem fraquinhos. E a resina ela não ativa. Com pouca energia, com pouca intensidade de luz, essa resina não ativa e ela não muda de cor, não fica na cor que deveria ficar os dentes. Então olha a diferença de uma cura bem feita e de uma cura mal feita. A cor nunca chega, nunca empata. Lembram da resina Clear que estava mal processada? Que essa daqui, né, que ficou amarela, esquisita? Olha a diferença de uma Clear quando fica bem processada. Dá para ver aqui nitidamente, né, o quanto que fica a diferença de coloração. Então a parte das resinas, ela é muito importante, né? A gente poder usar resinas externas, a gente poder testar, a gente poder fazer as validações que a gente quiser, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter consciência de que o teste das resinas, ele não só se resume a solidificar uma peça, né? Ele se resume a que toda vez você faça com o mesmo resultado, que você tenha uma adaptação, que você tenha um dimensional repetível e que você tenha um protocolo de lavagem e de pós-cura dessas peças para que você atinja realmente um estado ideal, né? E aí sim você vai conseguir ter uma repetibilidade em cima de tudo isso. Deixa eu ver aqui o que o René está perguntando. Tá, ele está perguntando se as especificações das resinas que a gente usa sobre lavagem, temperatura e quantidade de energia se é fornecido por alguém. Às vezes nem sempre. Às vezes alguns fabricantes fornecem a taxa de energia que a resina precisa, da exposição crítica. Só que isso é um dado vago. Por que é um dado vago? Não adianta o fabricante falar: a minha resina polimeriza com 10 segundos, porque ele não sabe qual impressora você está usando. Se você usar uma Moonray, o projetor emite tanto de energia. Se você usar uma Formlabs, o laser exige tanto de energia. Se você colocar uma Anycube, ela emite tanto de energia. Se você colocar uma RapidShape, uma Cuser, então não adianta falar tantos segundos de exposição, porque como a taxa de emissão de luz é diferente, a taxa de emissão de energia de cada impressora é diferente, isso é uma informação totalmente inútil para o fabricante colocar, a não ser que o fabricante tenha uma boa vontade muito grande de fazer uma tabela com todas as impressoras possíveis, ou as que ele acha interessante, e aí colocar as especificações, a padronização para cada uma delas. Mesmo assim, está sujeito à variação da impressora. Então, que é o caso do que a gente estava conversando no começo da nossa live hoje. Não adianta nada eu falar no grupo: olha, usa essa resina com X segundos de polimerização que dá certo. Que às vezes a impressora do cara do lado, que é da mesma marca, que teoricamente é igual, na verdade não é igual. Ela tem uma energia diferente, o LCD é um pouquinho mais para a esquerda do que para a direita, a taxa de luz que ele emite é diferente. Às vezes não. Muitas vezes a taxa de luz que a lâmpada de LCD, a lâmpada de LED emite, ela é inconstante em relação ao tempo, então isso também vai afetar a criação da peça. Então você tem muitas variáveis que você acaba não conseguindo controlar. Então, por conta disso, não tem muito sentido o fabricante fornecer informações que ele não consegue prever em que máquinas vão ser usadas. Existem alguns fabricantes que fazem engenharia reversa de alguma resina original. Então, por exemplo, a nossa resina standard de modelos, que é essa bege aqui. A nossa resina standard, a gente formulou aqui no Brasil para ela funcionar no preset da Next Stent Model da original que tem na Moonray. E a gente fez isso para que o usuário não precise ficar calibrando, ficar ajustando, ficar fazendo tudo isso. Então é um trabalho de engenharia reversa. Quem faz resina para Formlabs, que não tem como você alterar o preset, tem que fazer uma coisa super exata baseada naquilo que já está. E é por isso que tanta resina externa dá pau em Formlabs.
porque o preset tem que ser igual, todo lote tem que ser igual, e a maior parte dos fabricantes de resina, especialmente de baixo custo, não consegue fazer um lote igual ao outro. O Dr. Rogério está perguntando como é que eu faço os tempos de impressão, se é tentativa e erro. Sim, tentativa e erro. E, infelizmente não tem um jeito mais fácil de fazer isso, é um método iterativo. Quando a gente pega as resinas de básica e de dentadura, por exemplo, quanto mais experiência você tem com resinas, mais fácil é de fazer. Como eu abri as resinas e eu peguei e dei uma olhada, cheirei um pouco, e eu vi que ela parecia muito com a resina original da NextDent, da Denture Base, eu usei o preset dela para tentar imprimir. E aí deu errado nas primeiras vezes, ficou muito exposto, eu tive que ajustar com base nesse testezinho aqui, uma exposição de luz, e depois ajustar no testezinho de dimensional para a peça ficar na dimensão certa, repetível e de adequado. Alguém tem mais perguntas aí sobre uso de resinas, sobre testes? Qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? Eu não quero falar para vocês assim, tal impressora é ruim, ou tal impressora é boa, ou usa tal resina sempre, ou não usa tal resina sempre. Mas é uma escolha, né? Como tudo na vida, a gente tem que fazer uma escolha. Se você escolhe comprar uma impressora barata e comprar a resina mais barata de modelos que você achar, você tem que estar preparado para que esse dinheiro que você economizou comprando a impressora e comprando a resina valha o tempo que você vai ficar ajustando, mexendo, testando, nivelando, trabalho que você perde porque a impressora está ruim, porque não sei o quê, porque o lote agora é outro, etc. Então você tem que estar preparado para isso. Da mesma forma que se você compra uma impressora que nem uma Moonray, que tem a resina pré-calibrada, que você não precisa ajustar, que você não tem que fazer, a obrigação é que isso funcione dentro do que foi proposto. Né? Que o custo que você teve em adquirir uma máquina mais cara e adquirir uma resina de uma qualidade mais alta seja compensado com que você não precisa ter que ficar ajustando e ficar testando. O René falou alguma coisa aqui, sobre a quantidade de energia de luz, tá? Se pode medir com um fotômetro. Pode, dá para medir com um fotômetro e você consegue descobrir quanto de luz aquela impressora está emitindo. É um trabalho chato, mas dá para fazer. E aí, uma vez que você consegue fazer numa impressora e determinar uma equação para que funcione em outras, você consiga calcular isso, eu acho que é possível. O Dr. Rogério perguntou se a gente disponibiliza alguma referência baseada na experiência. Olha, a gente tem um protocolo de resinas externas para a Moonray, que a gente disponibiliza o que a gente testa para as nossas impressoras. Então, tudo que a gente testa de externo às resinas originais, a gente documenta os processos para os nossos clientes. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta aí. Bom, enquanto ninguém pergunta, aproveitando que a gente está falando de resinas, se vocês olharem o feed aí da 3DCmed, vocês vão ver que a gente tem a loja online agora, e especialmente para vender os consumíveis, e tem várias resinas lá à venda. E nessa semana até o final do mês, lá no post vocês vão ver que tem um código promocional que vocês podem usar para comprar as resinas originais da Moonray e vocês experimentarem. Né? Então quem tem impressora e quiser experimentar as resinas da Moonray, que tem uma qualidade muito boa, elas estão com um desconto legal lá para vocês comprarem. Algumas já estão até em oferta, acho que a Dental Model, que é a bege escura, ela está em promoção, e aí com o cupom de desconto você tem mais desconto também para comprar as resinas. E tem outras resinas lá também, né? Tem a linha da Iller também tem lá, tem as nossas resinas nacionais, tem as resinas originais da Moonray também. Vamos ver, alguém mais tem alguma pergunta hoje? Então, pessoal, se ninguém mais tem perguntas hoje sobre materiais de impressão e como a gente faz para determinar como a gente consegue usar, a gente vai encerrando por aqui.
O que eu queria deixar mesmo de mensagem para vocês é como a gente faz para testar as resinas e a importância desse teste e dessa validação tem para um uso final que seja repetível, né? Para que todas as vezes você consiga usar com sucesso resinas externas dentro de um protocolo estabelecido de trabalho. Se vocês tiverem dúvidas, já manda uma mensagem para a gente por inbox, a gente vai respondendo caso a caso. E fique ligado aí que o próximo programa a gente vai falar sobre algumas outras coisas diferentes e tempos novos de materiais novos aí que a gente está pesquisando. A live vai ficar gravada assim, ela fica gravada por 24 horas. A última pergunta aqui, a Aline perguntou se resinas diferentes têm tempos diferentes de cura. Absolutamente diferentes. Existem resinas bem mais lentas e resinas bem mais rápidas, e isso não tem a ver se a resina é boa ou se a resina é ruim. Tem a ver com a característica daquela resina. Geralmente, resinas mais lentas dão detalhes mais finos do que resinas mais rápidas. Geralmente, não é uma regra, mas é um parâmetro aí para isso. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa pizza para todo mundo aí. Um abraço. Até a próxima.